Quer motivação para os desafios da vida moderna? Alimente a mente e o coração com os ensinos de Charles Swindoll. Vivendo Salmos, uma obra que lhe ajudará a viver as Escrituras como nunca antes. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 6. Ética cristã e suicídio. A paz do Senhor, meus irmãos. É uma alegria estar aqui de volta para tratar agora de um tema tão relevante, tão atual, que é a questão do suicídio. Agradecemos aos nossos professores e superintendentes da escola dominical e têm acessado os vídeos e compartilhado estas dicas com os nossos alunos no Brasil todo. O suicídio é um tema que está presente na sociedade brasileira, trazendo muita preocupação, não apenas para o governo brasileiro, mas também para os governos em todo o mundo. Recentemente, a Organização Mundial da Saúde passou a informação de que o suicídio aumentou 60% nas últimas 5 décadas. E também a informação de que quase 1 milhão de pessoas cometem suicídio todo ano. E que nos países desenvolvidos, o suicídio é a maior causa de morte não natural. Pensando então nesses graves e sérios dados estatísticos, em 2015 foi lançado no mundo a campanha Setembro Amarelo. Esse mês de setembro, as pessoas deveriam, em órgãos públicos, ostentar faixas amarelas, luzes amarelas, para alertar ao mundo todo sobre esse perigo do suicídio que vem aumentando gradativamente. Entre os problemas que causam suicídio está a depressão, que é conhecida como o mal do século ou a doença da alma, e também a dificuldade que algumas pessoas têm de enfrentar os dilemas da vida, como rejeição, frustração, fracasso, desamor e tantas outras questões da área sentimental, na área emotiva e também de ordem mental e de ordem psicológica. Quanto ao suicídio, nós vamos voltar outra vez ao pressuposto bíblico. O mandamento, o decálogo que trata da questão moral, fala não matarás, que é o 6º mandamento. Não cometerás assassinato. O suicídio é o assassinato de si mesmo, tirar a própria vida. Então, outra vez, queremos reforçar este pensamento, que no mandamento bíblico, não matar ou não cometer assassinato, significa não matar a vida do outro e também não tirar a própria vida. Desse modo, o suicídio é um pecado, é uma violação do mandamento bíblico e nós precisamos, enquanto cristãos, tomar o nosso posicionamento em relação a esse problema, a este mal. Na Bíblia Sagrada, nós vamos ter alguns suicídios que são emblemáticos. Um debate que você, meu amado professor, minha querida professora, precisa apresentar em sala de aula com os seus alunos é acerca do suicídio de Sansão, porque o suicídio de Sansão tem gerado muita controvérsia no meio evangélico. As perguntas são: Sansão cometeu suicídio? Sansão foi salvo? Se cometeu suicídio e foi salvo, conforme está registrado em Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, significa dizer então que toda e qualquer pessoa que cometa suicídio também será salva?
Então é preciso abordar essas questões com os alunos. Primeiro, é preciso lembrar que Sansão veio a este mundo com uma missão especial, para ser nazireu de Deus e combater os inimigos da nação, que eram os filisteus. No entanto, durante a sua caminhada, Sansão cometeu uma série de desatinos e se afastou do seu propósito, da sua missão. Agora, por fim, ele está preso, com os olhos vazados, com o cabelo raspado, sem forças, mas com o tempo os cabelos tornam a crescer e ele é levado para o templo do deus Dagom, o deus falso dos filisteus, para servir de chacota a todos que estavam ali para adorar aquela imagem de Dagom. Nesse momento, Sansão se conscientiza da sua missão e ele pede a Deus em oração que lhe dê forças para cumprir o propósito da sua vida, que era derrotar os filisteus, mesmo sabendo do risco que corria de morrer juntamente com os filisteus assim que derrubasse aquele templo. Desse modo, então, a ação de Sansão não é vista como suicídio, mas sim como um ato de heroísmo, uma atitude tomada no derradeiro momento da sua vida para honrar o propósito que Deus lhe havia confiado. E é sobre este aspecto e nesse sentido também que se analisa, por exemplo, o trabalho daqueles profissionais que atuam na área da segurança e que arriscam as suas vidas em favor do outro, em atos de heroísmo, como o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, a Polícia Civil, as Forças Armadas, os vigilantes de um modo geral. No caso do bombeiro, ele arrisca a vida quando entra, por exemplo, em um prédio em chamas, sabendo do risco que aquele ato pode trazer à sua própria vida. Se o prédio desmoronar sobre ele, por exemplo, ele poderá morrer. Mas isto não é encarado como suicídio, e sim como um ato de heroísmo. E é neste aspecto e sobre este sentido que precisamos analisar e ensinar a questão de Sansão. O outro aspecto a ser discutido também é o caso do suicídio de Judas Iscariotes. Todos sabemos que Judas era um dos 12 apóstolos do Senhor Jesus e recebeu a incumbência de ser o tesoureiro do colegiado apostólico, uma função de grande relevância e de confiança. No entanto, Judas traiu a confiança do Senhor Jesus, ele retirava as ofertas que recebia, portanto ele era ladrão, era materialista, amava o dinheiro e por essa ambição ele entregou o Senhor Jesus, traindo a Cristo, sendo falso, sendo hipócrita e todos os adjetivos que possam ser enumerados nessa atitude tão reprovável de Judas Iscariotes. Mais tarde, ele tendo consciência de que cometeram um grave erro, não teve a humildade de ir procurar Jesus para, ao encontrar, buscar o perdão. Ele sentiu tanta vergonha do seu ato que decidiu se matar, tirar a própria vida. Ora, sentir vergonha é uma coisa, ter humildade, arrepender-se, confessar a culpa e enfrentar as consequências do erro é outra coisa. E o que o Judas Iscariotes fez foi um ato de covardia. Ele foi se enforcar e, caindo da forca, ele se arrebentou por inteiro. Desse modo, há muitas especulações quanto à questão do suicídio de Judas Iscariotes, porque alegam alguns que ele estava predestinado a cometer a traição e que, portanto, o suicídio dele deveria ser por Deus relevado. Ou seja, alegam que Judas Iscariotes está salvo, porque nada ele poderia fazer contra um desígnio divino. E esse argumento é falacioso, ele é equivocado, porque embora Judas Iscariotes tenha traído o Senhor Jesus, ele teve a oportunidade, depois da traição, de arrependimento e de busca de perdão e não o fez. E as Escrituras Sagradas são muito claras em nos ensinar que a salvação é precedida do arrependimento. É verdade que nós não temos uma vida de santidade plena ainda, porque estamos suscetíveis ao erro, ao pecado. E não é assim que Deus nos julga, porque se fosse assim, a salvação não seria por graça, e seria por obras. No entanto, dizer que o suicida vai para o céu é um erro gravíssimo, é uma apologia que se faz ao suicídio,
e é uma postura lamentável por parte de algumas pessoas que se apresentam como pseudos teólogos, ensinando aquilo que a Bíblia condena. Deste modo, prezado professor, querida professora, é importante deixar isto claro para os nossos alunos. Também é importante que salientemos que a igreja não está insensível às circunstâncias que levam o suicida a desejar tirar a própria vida. E nós precisamos, enquanto cristãos, estar atentos às pessoas à nossa volta, aquelas pessoas que têm os sintomas e as inclinações suicidas, que estão depressivas, que estão desestimuladas, que estão sem alegria de viver, e é nosso dever levar até a estas pessoas o alento, a fé, a esperança, orar com elas, conversar com elas, orientá-las e, se for necessário, até providenciar um atendimento profissional, uma terapia, uma atividade que possa ajudá-las a sair deste círculo vicioso que vai levar a pessoa ao suicídio. Deste modo, nós queremos, queridos professores, destacar outra vez que a sacralidade da vida é algo de relevada importância. A vida foi nos outorgada por Deus e só Deus tem o poder para tirá-la. As pessoas que têm inclinações suicidas precisam do nosso apoio, do nosso carinho, da nossa atenção, e nós não vamos ser insensíveis ao sofrimento do ser humano, mas não podemos fazer apologia à prática do suicídio. Que Deus em Cristo abençoe a todos nós. Obrigado. CPAD, a editora da Escola Dominical.